Bom, eu tô recebendo aqui, tô tendo a honra de receber aqui hoje uma craque Ó, craque de que futebol. chique, Primeira vez que eu obrigada. recebo uma craque aqui. Ê! Tem a caráter aí hoje, Vem de né? duas seleções. Eu confesso que eu só tô vendo uma embaixo, a Presta seleção atenção. brasileira. Essa de cima aí eu não considero seleção não, mas tudo Como bem. não? Ai, Thiago. Não é só isso não, tô vendo o celular aí, o celular todo Respeita as minas. personalizado. Ai, meu Deus do céu, Respeita já as começou minas. bem, começou. Eu sou bugrino, eu não sou muito fã de corintiano, não. Apesar que Eu vi. o Neto é bugrino e corintiano, né, você sabe, mas... Incrivelmente, incrivelmente, é. Mas é que ele porque foi ídolo dos dois, né? e branco e verde e branco não são cores assim Não, que a você sabe, gente. nem em São Paulo, nem em Campinas. Corintiano raiz não quer saber de usar verde, É, não. Vocês são, como é que fala? Ponte Preta de São Paulo, é isso? Isso, mais ou menos. Vem cá, e como é que você está vendo aí? Porque tá no momento certo, né? Você ter vindo aqui, a Sim. gente falando de Copa do Mundo feminina, que tá uma loucura, e a gente está gravando isso aqui antes do terceiro jogo, né? Foi Brasil e Austrália, que o Brasil Pena. perdeu, ganhando de 2-0. O que aconteceu? Vamos nesse jogo? cornetar aqui, gente. Você tem que cornetar. Time que está, isso desde 1900 e bolinha. Time que está ganhando, o que acontece? Não se mexe. E aí... Salvadão eu conheço muito bem lá do meu time. Você estava feliz? Demitido. Não, eu não estava. Ele saiu ano retrasado. Exatamente, foi ano passado, mas exatamente por causa disso. Sim. Eu acho que o brasileiro tem uma mania daquela coisa de tira o atacante, bota o volante, aí toma o gol, bota o atacante. Não. E não sei você, mas eu vejo hoje que os treinadores têm um papel excepcional dentro de um time. É diferente de antigamente, eles mexiam uma coisa ou outra, mas hoje eles têm que ter uma leitura diferente e eles podem fazer a diferença fora de campo. Mexer corretamente. Nossa, o Carille faz isso toda hora. Corinthians, né, claro. Vários exemplos. Que, aliás, joga futebol muito ofensivo, tá super sempre ofensiva, atacando, perde gol pra caramba, uma coisa sempre incrível. Goleada. 1-0. Dominando o jogo sempre, uma coisa de louco, assim. Nossa. E logo no início do jogo, para dar aquela tranquilizada. É outro estilo de... É Flamengo, não tem jeito. Aliás, eu fui no Maraca, hein? Tô sabendo, o Felipe, nosso amigo aí, legal. Mostrou uma foto bacana, lá viu? no Maraca. Fazia anos que eu não ia no Maracanã. Gostei. Não quis mudar, não, virar casaca? Não, isso não tem jeito. Uma torcida um pouco maior do Doutora, que a não me engano, meu coração é corintiano e não sai daqui. Mas é isso, o Vadão, assim, eu acho que ele mexeu muito mal. Tirar a Formiga, que é uma jogadora de meio campo excepcional, que a gente chama ela de ET, porque a mulher tem 41 anos, tem um vigor físico como se tivesse 20, é inteligente, tem experiência, então não pode tirar uma jogadora dessa. Aliás, tinha recebido o segundo amarelo, não vai jogar contra a Itália, então assim, não tinha motivo algum para tirá-la. Da forma que estava ganhando, quer dizer, o gol teve que ter o VAR e tudo, aquela confusão, mas... Também não estou de acordo com o gol contra da Mônica, nem olhei a TV para ver as explicações dos árbitros, mas para mim, assim que saiu essa bola do pé da jogadora da Austrália, já a jogadora da Austrália, a atacante, já se encontrava em posição de impedimento. A árbitra deu lá que ela não participava da jogada, mas nitidamente a garota vai em encontro da bola. Eu tô assim tão de saco cheio de falar de VAR, assim, porque assim, toda vez que a gente virou um assunto que a gente não fala mais do jogo praticamente. É chato, né? Por mais que você queira falar do jogo, você tendo que falar daquilo que é uma coisa que que tinha tudo para dar certo. Sim. Qualquer esporte dá certo. Mas o futebol gosta de ser aquela coisa que não dá certo. Né? Sempre tem que ter alguma coisa para não dar certo. A minha sensação é que, às vezes, a imagem que eles estão vendo não é a mesma da nossa. Dizem também que não é, que tem outras imagens, que não são todas as que eles veem e analisam, que passam na TV. Mas parece que tem uma câmera vertical também que faz eles... Eu fiquei olhando para o céu, nunca vi nada. Isso é um drone que vem desse dos Estados Unidos, que é lá de cima mesmo. Mas eu já cansei de falar isso aqui, mas assim, é porque o VAR tem que ser para coisa que é uma coisa que é prático. Fato. Bateu em você, não bateu. Mão. O relógio, quicou na linha. Agora, lance interpretativo, não... Você não tem que ficar... Para mim, apenas para você não é. A regra do futebol já é maluca, né? Ela já tem... De repente, com a imagem, ele tem uma outra perspectiva, que a gente está sentado assistindo, de repente vê uma coisa que dentro do campo ele não viu.
Mas até aí a interpretação é do árbitro ou da árbitra. E teve um outro lance também no final do jogo com um pênalti claríssimo em cima da Andressa Alves. Ela nem quis ver o VAR. Pra você ter uma ideia. Isso então, também é uma outra coisa que eu devia ter pedido, né? Por exemplo, que nem no basquete você tem 3 pedidos, acabou. Senão não faz muito sentido. Mas todo lance de que pode ser pênalti, algo que esteja dentro da área, tem que ser revisada. Ninguém entendeu o porquê que ela não pediu para ver. Pô, vou te falar, mas até isso eu acho, porque assim, senão daqui a pouco um cara cai, aí a pessoa fala assim, ele ganhou o pênalti. O brasileiro não tem um pouco da cultura de se jogar e tal. Pô, exatamente. Então, de repente, isso também venha daqui para frente, uma cultura nova, de que agora estão vendo, tem um árbitro, não adianta se jogar, não adianta... mas o tem que mudar uma cultura, durante um tempo também. Não, mas eu tô querendo dizer o seguinte, é porque isso é sempre interpretativo, não adianta, mesmo o cara que se joga não se joga... Mas a imagem vai estar lá. Então, mas tem lance de que é carrinho, que você acha que foi falta e eu acho que não foi, entendeu? O cara empurra, aí o cara fica dizendo, não, olha o dedo, comentário de arbitragem é assim, né? Olha o dedo dele como empurra o ombro, eu digo, que dedo empurra? Não foi nada. Tem que ser alguma coisa muito escandalosa. Muito escandalosa. Porque de repente também, essa coisa dos saltos com a mão. A pessoa bota a mão aonde? Não, Entendeu? É a mão, gente, não tem assim. Uma coisa é o movimento do corpo, realmente ela quis colocar. Os zagueiros estão indo marcar com o braço para trás. Não tem como, você vai marcar alguém, você já tem que aprender a se movimentar. Pô, você tá olhando pro pé do cara, quando você faz assim com o braço, o cara chuta aqui, pênalti. Não existe. Vale, é muito complicado. Não, essa coisa da mão me deixa também um pouco assim. Não, uma coisa é você colocar uma outra coisa é você pular, é o seu movimento de subir, gente. Por isso que mesmo o pênalti que você tá falando, eu acho assim, para acabar com isso, interpretativo é interpretativo. No basquete pode ser a falta mais clara. O cara vai ver se foi antes do relógio e tal. Agora, ele vai ver no replay, às vezes, que realmente não foi ou foi, ele não pode fazer mais nada. Não tem como, entendeu? Esse da Andressinha, da Andressa Alves, a garota não olha nem a bola, não olha em nenhum momento a trajetória da bola, vai em cima do corpo, empurra ela, perfeita, correndo, aí cai junto, óbvio, né? A pessoa quando empurra já cai para dar aquele migué. E ela não quis nem ver. Então, eu achei assim, o Brasil... A Austrália tem um time melhor do que o Brasil, sim. E levamos sufoco, sim. Mas saiu 2-0. Depois o árbitro, o Vadão, acabou mexendo muito mal. Coisas essa que tem sido rotineira durante a preparação do Brasil. Tanto que chegamos na Copa do Mundo com 9 derrotas. Mas elas não mereciam, porque jogaram... Da forma como jogaram. Isso, e da forma que estão unidas e a comoção que tem aqui, tudo isso que está acontecendo com o futebol feminino. Então elas sabem também da responsabilidade delas, que não é só a Copa do Mundo. Isso é um legado que elas estão deixando. Então, vou generalizar um pouquinho. Antes de começar, assim, você vê... A gente não sabe porque o jogo da Itália, o Brasil tem que ganhar, né? Porque a Austrália provavelmente vai ganhar da Jamaica. Se a gente não ganhar, não classifica, mas se ganhar, classifica. Mas você vendo essa seleção, não é uma seleção que você olha e fala, dá para ser campeão? Ou... Não. Não é. É isso que eu... Ainda não. Ainda não, né? Mas é Copa do Mundo, gente. A Itália ganhou em 2006. O futebol mais horroroso que eu já vi na minha vida. Não é só no futebol feminino, não. Já aconteceu no masculino ganhar, sim. Cannavaro... melhor do mundo. Entendeu? Jogando... Então, a Itália joga parecido com um time de São Paulo, que eu tô esquecendo aqui. Palmeiras. Não sei se Palmeiras, São Paulo, é um time desse. No São Paulo tá de porque não ganha. São Paulo não é porque não ganha. Joga no contra-ataque, assim, por uma bola. Mas não, é que o Corinthians não tem nem o poder defensivo que tem a Itália, Ele está de azul, vai ver isso, tá incorporando a Itália no Corinthians. Tem alguma... Me identifiquei. Mas sabe que... Copa do Mundo é final a cada jogo de mata-mata. Então pode acontecer, a gente está vendo aí nessa Copa do Mundo várias equipes que estavam como super favoritas e estão passando sufoco para ganhar no 1-0 no finalzinho do tempo, do jogo, com algum pênalti. Então é mata-mata. É diferente de você jogar um campeonato consolidado e tal. Nisso tem uma semelhança muito grande com o masculino. Então né? isso também não, assim, de repente num jogo que o Brasil, para mim, não mereceu perder ontem, perdeu de virada 3-2. Então isso pode acontecer em Copa do Mundo. Como equipe, o Brasil ainda tem que melhorar muito. O que eu vejo do Brasil, tem muito material humano bom, as jogadoras boas.
Mas o fato de não jogarem juntas, por exemplo, o time da Espanha, 7 jogam juntas no Barcelona. Isso faz diferença. Faz muita diferença. No Brasil, não tem jogador. Tem a Marta, que joga junto com a Letícia, eu acho. Agora me fugiu. Mas ela não é um time que joga junto sempre. Muitas jogam contra, no mesmo país, mas jogam contra. E o Brasil não é treinado muito bem, ó, que o Vadão já tô cornetando o Vadão. Mas é o que a gente vê, eu tenho que analisar o que a gente vê. Nada pessoal, eu nem conheço. Não, já conheci o Vadão, imagina. Mas não é nada pessoal, é como o treinador mesmo. E que eu penso que muitas vezes um bom treinador tem que se encaixar naquele time, naquele elenco. E às vezes um treinador que é normal, ele encaixa direitinho naquele time e faz aquele time jogar. Ele não precisa ser um ótimo treinador, mas ele tem que ter características daquele então, mas o futebol feminino, assim como o masculino, você tem que trazer os melhores. Você pega não só os melhores jogadores, como os melhores treinadores. Entendeu? Eu acho que deveria ter uma coisa assim, sabe? O melhor treinador está na seleção masculina, o segundo melhor vai para a feminina. Ou se você tem alguém que durante o campeonato está, sabe, em evidência e está fazendo um belo trabalho, porque... Eu acho que alguém que tenha que encaixar, não importa se é o melhor do Brasil ou se não é tão melhor do Brasil. Ou do mundo, enfim, eu também sou a favor de treinadores ou treinadoras estrangeiras. Mas tem que saber lidar com aquele elenco e fazer, por exemplo, o Tite, para mim é um treinador que chegou à seleção porque ele demonstrou fora vencer, que ele sabe pegar um grupo e tirar o melhor de cada um. Então, o melhor zagueiro ele vai ser um melhor zagueiro, o meia vai tentar ser um melhor meia, ele vai conseguir extrair da pessoa o melhor atleta que ele pode ser e o melhor que ele pode dar para o time. Você falou um negócio de comoção, é engraçado pelo seguinte, a gente está falando aqui de treinador, por exemplo. São 2 ou 3 coisas que eu quero falar sobre isso, mas uma coisa é o seguinte, ainda tem aquela mentalidade de tipo assim, o treinador da seleção feminina, quando é um homem, tem que ser um paizão, tem que ser o cara que... Nossa, não, a gente... pois é, porque isso está ultrapassado. Pai, a gente já tem. Então, pois é, eu acho que está na hora Ninguém de começar... quer pai, não. Pois é, esse cara sabe lidar com elas, porque mulher é diferente de homem. Não, isso somos diferentes. Imagina todo mundo na TPM. Sim, exatamente. Olhar aqui, ó, já... mas quando você... Não, tem que saber lidar como qualquer outro esporte feminino. Mas não necessariamente agir de uma forma diferente de treino. Como passar um treino. Sim. De repente, imagina, você vai tratar, sei lá, seu irmão a mesma coisa que você trata uma irmã? Não tem como. É porque são de natureza diferente. Claro. Isso não muda num atleta. Mas, por exemplo, um treinador que fez uma diferença absurda na seleção, que eu estive, inclusive, com ele em 2003, que foi a Copa do Mundo que eu participei. Você jogou de 2003 a 2006, não foi isso? Na seleção? Não, só 2003, 2004 já nada. Tá. 2004. Eu era mãe, gente, queria tanto ficar com meu filho. Ainda tem essa, né? Ainda tem essa. Quem vira mãe... Tem que dar uma escolha aí. E o René chegou numa seleção que estava completamente desmotivada. A gente tinha acabado de sair nas quartas de final da Copa do Mundo. Era uma seleção que não era respeitada, nem dentro da CBF. Eu vi várias coisas, situações acontecendo lá que falavam, pô, não pode usar academia porque é do time principal. Eu falava, a gente é o quê? Nós somos o time principal, nós somos sub-20, sub-15, sub-17, somos a seleção brasileira. 2003, né? 2003. E aí o René chegou, primeiro, lutou por aquelas garotas, por nós. Não, elas vão usar aqui sim, porque não faz o menor sentido. A seleção principal é essa aqui, a feminina principal. E eu acho que fez elas se sentirem valorizadas. Então, por exemplo, tinha psicólogo, ele levou as garotas para... Tinha garota que nunca tinha ido ao ginecologista com 20 anos, dentista, oftalmo, a Cris, nossa melhor jogadora da seleção, que está lá arrasando na Copa, já tem 4 gols em 2 jogos. Ela não enxergava. Imagina, a mulher não enxergava e fazia gol pra caramba. Quando passou a enxergar, de um grau altíssimo de miopia. Tanto que ela tinha um olho meio juntinho, o pessoal chamava ela de zóio. Mais uma semelhança com o masculino também que eu tô vendo que você tá falando assim, ainda mais no futebol, que a maioria dos garotos vem de origem humilde, quer dizer,
Acontece muito isso. É que o clube, aí entra no que eu ia te falar, você falou da comoção. Aí vamos lá. Isso foi em 2003. Sim. 2019, você acha que muda? Que mudou, mas mudou Sim. tanto assim. Você acha que ainda existe uma certa discriminação por ser o feminino? Porque essa comoção toda que eu vejo aí de todo mundo, nossa, futebol feminino, eu assisto, aí posta no Instagram, essa coisa. Tá? Só que na hora de acompanhar durante um ano, ninguém quer saber, ninguém fala nada. Entendeu? Tem muita gente que eu acho que fala muito na hora da Copa. Nesse momento. Mas cadê o apoio? Cadê o resto dos anos que você... Ó, o patrocínio. Pois é difícil, né? Como é que você vê esse momento aqui agora? Mas é muito melhor do que em 2003, do que o momento... Por exemplo, eu participei do primeiro time de futebol feminino do Corinthians. Uhum. Hoje o Corinthians é campeão brasileiro. Uhum. Estamos na Libertadores. É campeão da Libertadores também, mas a gente fez uma junção com outro time, que era o Audax, então Corinthians Audax. Sim. E fomos vice-paulista o ano passado. Então o Corinthians é um time hoje de futebol feminino, é um exemplo de clube. Sim. Hoje as garotas vivem disso, ou seja, elas não precisam ter um segundo trabalho. Na minha época era ajuda de custo. Uhum. Hoje elas têm uma infraestrutura como o futebol de base dos homens. A gente tem um CT, nosso campo é a Fazendinha. Meu sonho era jogar na Fazendinha. Hoje é o campo do futebol feminino, é o campo da base. Então a infraestrutura hoje é outra. Tem campeonatos consolidados, ou seja, tem campeonato brasileiro, tem campeonato paulista. O Corinthians está na Libertadores por ter ganho o campeonato brasileiro. Isso não existia na minha época. Mas para quem não acompanha muito, assim, são muitos clubes que já têm essa estrutura assim para feminino? O Corinthians... Não, o Corinthians... Você está falando do Corinthians, você arruma um motivo para ficar falando do Corinthians. Eu não queria falar, gente, mas... Palmeiras é assim, por exemplo? Palmeiras e São Paulo. O que aconteceu esse ano? A FIFA obrigou a Conmebol a fazer uma regra que todos os clubes que tivessem em Libertadores da América fossem obrigados a ter futebol feminino, profissional e base, sub-17. Então, esse ano, os clubes que estão em Libertadores tiveram que fazer futebol feminino. Você vê, você falar do Corinthians. O Corinthians não está em Libertadores, gente, mas temos futebol feminino. Por quê? Somos um clube engajado nas causas. É real embaixadora. Você viu, né? Que eu tô... Tá demais, tá fazendo seu trabalho direitinho. Jus ao trabalho que eu tenho. Precisa pagar bem você lá, porque eu vou te falar, viu? E obrigada, sei lá quanto tempo de entrevista você já falou do Corinthians. Mas o Palmeiras, por exemplo, Palmeiras e São Paulo estava em pré-Libertadores, né? Tiveram que fazer futebol feminino correndo, porque senão eles não poderiam participar da Libertadores. Então, o São Paulo e o Palmeiras entraram como campeonato brasileiro, já que é o primeiro ano de futebol feminino agora, né? Porque o São Paulo e o Palmeiras já tiveram no passado. Sim. Entraram na Série Brasileira de A2. E no Paulista já normal como o A1. Então, eles estão ainda... É um clube que ainda está se estruturando no futebol feminino. Não tem ainda muito apoio, que é normal, é o primeiro ano. Eles ainda estão aprendendo bastante coisa, porque é um produto novo, precisa buscar patrocinadores. A tia Leila não patrocina ainda o Palmeiras feminino. Então, mas eu tenho uma visão aqui. Vai Corinthians e Palmeiras. E a gente ganha de 7-0. Semana seguinte, Palmeiras o feminino tem um bom patrocinador, porque não vão deixar o pessoal sacanear Palmeiras e Corinthians, não importa, em bote. Mas no resto do Brasil também é assim? Não. Por exemplo, no Rio, no Sul, em Minas, os times grandes. Tem alguns clubes, mas também, o que fizeram os clubes para cumprir essa regra? Se associaram a outros clubes. Aconteceu isso com o Palmeiras, que se associou a um time de Vinhedo, ao São Paulo com o Centro Olímpico. Entendi. Ao Dax. Então, eles foram já pegar um time pronto para poder cumprir com essa regra da FIFA. Porque a FIFA entendeu que o produto futebol feminino é um produto que está em ascensão. Ou ela faz isso e dá o apoio, ou ia se formar uma liga, de repente, até independente, para que o futebol feminino tivesse aí Champions, tivesse Euro, enfim, campeonatos que nós mesmos, mulheres, poderíamos fazer com outras federações, enfim. Não, tem tantos esportes que tem hoje, campeonatos, nossa, muito grandes. Nos Estados Unidos é o maior exemplo no futebol, né? Não só no futebol, como outros esportes, mas no futebol em especial, né? Porque você não chegou a jogar nos Estados Unidos, né? Não.
Mas muita gente vai para lá, né? Muitas meninas vão. Eu tenho várias. Eu jogo até hoje. Eu só tô mexendo a garotinha jogando. Mas eu jogo até hoje no Clube Hebraica e no Corinthians Associativo. São sócias que jogam. A gente disputa vários campeonatos. Tem muitos campeonatos amadores de futebol feminino, mas muitos. Nossa. Sei lá, eu quero... Tem uma quadra X que está fazendo um campeonato, você forma o seu time, paga uma taxa de inscrição, que às vezes, sei lá, é 200, 300 reais, que você paga árbitro e tudo. E se inscreve e vai jogar. Isso que eu vejo, assim, de ascensão do futebol feminino, a quantidade de praticantes aumentou uma barbaridade. De crianças, muitas meninas, cada vez mais jovens, praticam futebol. Existe um apoio familiar. Antigamente, o primeiro preconceito vinha da tua própria família. Eu não sofri isso, graças a Deus. Tenho irmãos mais velhos, minha mãe sempre me apoiou. Mas de saber que melhorou bastante, sim, já é hoje bem... eu canso de ver pais levando... A gente teve lá no Corinthians o Sub-17 peneira, a quantidade de vós, porque era muito cedo, assim, às vezes os pais trabalhavam, precisava de alguém responsável, os pais traziam, as mães traziam. Então você vê que a família está engajada em apoiar um sonho de uma garota que quer jogar futebol. Mas também no mundo de hoje, né, o pessoal... Aquela coisa de, não quero que você faça isso, não quero que você... Mas ainda mais com mulher, hoje em dia, está muito... Graças a Deus mudou muito, graças a Deus mudou muito. Como é que você virou embaixadora do Corinthians? Meio que por acaso, assim, eles estavam fazendo uma parte de museu do futebol feminino no próprio Museu do Corinthians, no memorial que tem lá no Parque São Jorge, mas eles não tinham dados de início de futebol feminino lá. E aí me chamaram por Instagram, falaram, pode vir falar com a gente e tal, que queremos saber um pouco de história, se você tiver material, foto daquela época, onde foi montado o primeiro time. E eu tenho várias coisas dessa. E fui lá falar com eles, levar um material para ter no museu. E aí, conversando com a diretora do futebol feminino e contando as coisas e tal, ela achou que ela teve essa ideia de embaixadora do futebol feminino do Corinthians. Até, bem legal assim, isso, bem muito interessante, muito bom. Até porque, assim, eu achei um convite excepcional, né? Imagina eu... Você sempre foi corintiana, desde Sempre, pequena, eu comecei as embaixadinhas fazendo intervalo do Corinthians. Então, para mim, eu tenho uma identificação com o Corinthians enorme. E aí, quando ela me convidou, eu falei, pô, caraca, agora faz o quê? Embaixadora. Eu sei fazer embaixadinha, mas embaixadora eu não sou muito... Se você se perguntava o que você ia fazer, só de quer assistir esse programa aqui, o início, os primeiros 25 minutos, você já sabe o que a embaixadora faz. Eu vou te contar uma coisa. Não, e aí eu falei, pô, mas não sei, mas já tava meio que numa moda, você ouviu falar, o Ronaldo... embaixador do Real Madrid, o gaúcho do Barcelona. E aí eu fui procurar meio assim pela internet que faz uma embaixadora, um embaixador, uma embaixadora, e não tinha aqui no futebol brasileiro nada. E na verdade eu, assim, óbvio que o Corinthians é onde eu trabalho, onde eu vejo, eu faço transmissão como comentarista também do jogo das meninas, do jogo dos meninos. Na TV lá do Corinthians, né? Corinthians TV. Eu tenho um programa lá chamado Respeita as Minas. Olha aí, fala aí. E a gente aí entrevista mulherada que tem engajamento em algum setor, que seja boa em algum setor. E aí, assim, a gente está tanto no futebol feminino, e é um grupo, assim, é diferente do futebol masculino, porque lá é uma classe muito unida, porque todas nós entendemos que, óbvio, dentro de campo, vai jogar Corinthians e Santos, existe a rivalidade, ainda mais desses dois clubes que são duas referências hoje. Mas saiu de lá... Sei lá, uma das melhores jogadoras do nosso time, a Adriana, se machucou antes de ir para a seleção. O Santos fez uma mensagem, todas as jogadoras, com a treinadora. Então a gente é um grupo muito unido do futebol feminino, porque a gente entendeu que juntas a gente vai fazer a modalidade crescer, não é o clube. Porque meio também... que uma... Vamos falar, juntas. meio que uma tribo, aquela coisa de... Sim. Sempre que não é uma coisa muito popular, acho que em todos os ramos, né? Você cria um grupo assim, né? Que todo mundo quer crescer junto, é legal isso, porque um apoia o outro, claro, né? Os clubes, acho da forma que tem que fazer. É necessário. Tem muita ajuda, assim, cansei de ver minha diretora falar, sei lá, vai jogar contra a Portuguesa, que tem uma infraestrutura menor. Tem problema de campo, aí começa a passar contato um do outro, vamos tentar arrumar um campo para a Portuguesa jogar com menos custo, enfim. Porque a gente também entendeu que juntas, não adianta o Corinthians ser um clube espetacular e depois só ganhar
não ter adversário, fica uma coisa chata e fica sozinho, enfim. Então, todas... Engraçado, eu tô falando com você, falando de 2003, eu tenho por causa do Twitter e Instagram, tudo, eu conheço muitas mulheres que são viciadas em futebol. Aquela coisa, parece realmente é um homem ali falando, mas é uma mulher, mesma coisa. E comentaristas, hoje você tem tudo. Sim. E você falou de 2003, eu me lembro muito bem naquela época, quando você começou, aquela coisa de estar com o Ronaldo, e aí a rainha das embaixadinhas, e não sei o quê. É engraçado como você falando aqui agora me traz assim, uma memória de como a gente via uma mulher antigamente, uma menina que gostava de futebol. Como era a Susana Werner, que eu sempre conheci desde novo, e ela no Fluminense, aí o pessoal achava estranho aquela menina que gosta de futebol, a pessoa falava que era como é que fala, boleirona e não sei o quê, e Maria Chuteira, babá. E hoje perdeu isso completamente. Isso é muito barato, né? Porque eu sempre fico imaginando como é que é uma menina na sua casa que é viciada em futebol. E você praticamente, a gente nasceu perto. Então, assim... Estamos chegando lá. É bom, não precisa ninguém saber. Mas os anos 80 foi a sua infância, assim como eu. Como é que era pra você ficar assistindo futebol? E como é que era com um monte de homem? Eu gosto hoje, assim, eu demorei a começar a assistir futebol. Eu queria ir pro estádio, ia pro estádio escondido da minha mãe. Já contei pra ela, então posso contar aqui pra vocês. Que não vou... Escondido? Escondido. É? Pegava o busão. Você ia sozinha, não? Né? Não, ia com a galera. A galerinha. A gente tinha uma galera do futebol da rua. Cuidava de mim. Pessoal da Gaviões ali. Ficava ali num lugar tranquilo ali também. Ia vestida, uniformizada. Gaviões. Tava ali numas confusõezinhas, mas ninguém sabe disso. Não, mas sobrevivi. Tô aqui hoje. Briguei com a mancha, briguei com a... Tô com todos os dentes, ó. Tá tudo certo. Então foi tudo certo. Mas aí você ia escondido pro... Escondido, porque eu não gostava de assistir pela TV. Mas sempre gostei de jogar. Só que eu comecei a ficar conhecida com essa coisa das embaixadas, que para mim era uma brincadeira. Eu nunca vi que o que eu fazia com a bola era algo tão diferentão assim. Mas foi minha profissão por muitos anos. Não, você tem um recorde mundial. Eu nem sei pra se quem não sabe, foram 9 horas fazendo embaixadinha. 9 horas e 6 minutos. Se eu tivesse 9 horas hoje... Não sei nem o que a gente faz durante 9 horas. Hoje eu dormiria. Assim. Pois é, isso que eu tô falando. Eu não me vejo nem fazendo alguma coisa durante nem 5 horas. Eu dormiria tranquilamente. Eu não tenho só trabalhar. Mas eu tinha 14 anos quando eu comecei a fazer embaixada e intervalo de jogos e tudo. E tinha um patrocinador esportivo de vários jogadores. Então, eu cresci no meio de jogadores. Então, toda vez que eu fazia uma feira com eles, ou uma apresentação, ou ia, sei lá, um lançamento de chuteira, ia participar de eventos desse meu patrocinador, um jogador falava, olha, tem alguma coisa diferente aí que você faz com a bola? Tenho isso. E me ensinava várias coisas, sei lá, Denilson Show, por isso que ele tem esse apelido. Amoroso, Edilson, maioria do Corinthians. Só cara tranquilo, do Corinthians? Eu conheço o Amoroso do Guarani, conheço o Edilson do Guarani também. Não, esse daí... Luizão do Guarani, eu conheço esses do Guarani, mas do Corinthians só depois, assim, só pegaram bem bom lá. Foi esse momento que a gente se conheceu. Não, vários jogadores assim, tu imagina, nem eu sempre fui corintiana, mas aquela coisa de sacanear quando perdia, que a gente nunca perdia, não era sacanear. A gente pegou, era Parmalat, eu não tomava nada da Parmalat. Você vai acabar sendo vice-presidente daqui a pouco, né? A embaixadora. Mas depois não, depois eu entendi até pela minha profissão que, assim, eu sou corintiana, mas a gente tem que falar que o Palmeiras ganhou de novo, que coisa chata. Tá demais. Tá demais. Mas vem cá, na época das embaixadinhas, isso foi depois de você começar a ir no estádio, ou foi na mesma época que você estava sendo escondido? Nessa época. 13, 14 anos que eu... Aí não precisava mais ir escondida, porque afinal era meu trabalho entrar no intervalo do jogo. Naquela época, perto de você, era a única menina? Assim, era a única menina, mas eu tive sempre muito respeito de todos os jogadores. Era engraçado porque, por exemplo, eu operei o joelho com 15 anos. Eu sofri uma lesão aí, rompi o ligamento num jogo. E aí essa patrocinadora, dona do patrocínio, era conselheira no São Paulo.
E ela conseguiu, na época, que eu fizesse a fisioterapia no CT do São Paulo. Que na época era assim, o melhor lugar, centro de reabilitação, centro de treinamento, tinham as melhores máquinas. E aí eu fazia fisioterapia lá para recuperação do meu joelho. Então imagina, eu conhecia os jogadores de, sei lá, empinar pipa, cai muito pipa no CT do São Paulo. Caía, né? Que agora a molecada hoje não empina mais pipa. Não sabe nem o que é isso. Não sabe nem o que é isso. Você tá falando outro dia que eu levava pro colégio bola de gude, ioiô, essas coisas. O meu filho ficava olhando pra minha cara e não sabe nem o que é isso. Eu tenho bolinha de gude em casa. A gente levava as bolinhas de gude toda, aquelas dentes de leite. Pra fazer uma figurinha, o ioiô da Coca-Cola e Guaraná e coisa. Esses brilhantes. São Paulo é igual Rio. É impressionante, ninguém sabe nem do que... Cara, parece ET, parece Alien. E eu, assim, cresci com eles e sempre me respeitaram demais. Inclusive, eu até falava, eu não vou namorar jogador de futebol. Porque, eu vejo, assim, eles falando da mulherada, assim, o estilo de vida. Não vou namorar, vou só casar. Não, aí Deus fala, não vai, então tá bom, vou te mostrar. Nunca diga nunca. Vai aprender umas coisinhas na vida, senhorita. E aí, mas porque, assim, era um meio onde não podia ser introduzida uma mulher sem que fosse mal vista. Sem que, a mulherada... Futebol e mulher não eram duas coisas compatíveis, nem dentro de campo e nem fora. Até, poxa, a gente está falando isso, eu tinha 14 anos. Se eu falar quantos anos, vocês vão saber a minha idade. Não, agora... Se eu falei que a gente nasceu na mesma época, daqui a pouco o pessoal vai saber. Já vamos falar o Wikipedia. Vamos lá. Mas, olha, eu tô falando isso há 26 anos atrás, eu vou completar agora 40. Então, imagina isso, uma mulher no meio do futebol. Mas eu nunca tive nenhum tipo de desrespeito. Preconceito, imagina, até hoje alguém sofre, alguém escuta uma coisa ou outra, mas isso também não foi algo que... Um episódio que me fez lembrar, foi relevante. Vê, né? Você vê tanta má fama de jogador de futebol e você vê que a discriminação podia vir de qualquer lado, mas os jogadores não vinham. Sim. Mas qual episódio que você falou que teve um episódio que... Não, nunca tive, não teve nada nenhum episódio, tá? Que eu lembre, algo que tenha me chocado, ou que tenha me feito mal, que eu lembro, assim, eu não tinha muita amizade, não tinha muita amizade feminina na escola quando menor, porque... Certinha, né? Porque as mães, assim, as mães das outras garotas não eram muito, achavam que eu era uma má influência. Eu acho que não era porque você era menina, não. Acho que era porque era o time que você torce. Não. Isso daí eu tinha vários amigos e amigas. Porque São Paulo, basicamente, é Corinthians. Mas é porque mulher jogando futebol já era vista meio masculina. Totalmente diferente. E eu também acho que até a nossa postura do futebol feminino... Por exemplo, se eu chegasse para jogar futebol na rua, eu não podia chegar de rosa... no meio da molecada, e nem assim, deixa eu jogar bola, você tinha que chegar meio... Isso, você já tinha uma postura meio... mano, sua próxima. Jogar, mano, da hora, acaba quanto? Então você adquiria uma postura meio para que você fosse respeitada. É uma forma de proteção, meio que... Então realmente parecia assim, uma coisa meio masculinizada. Mas hoje em dia não, você vê que, poxa, isso independe da pessoa fazer um esporte ou outro. E mesmo hoje em dia, as mulheres e os homens que são homossexuais, as mulheres, até brinco assim, que tem menina que é homossexual que até é mais feminina do que eu. Não, mas tinha muita fama, né? Mesmo jogador de vôlei, basquete, futebol, todo mundo é homossexual, é mulher, e de se vestir, hoje as mulheres e os homens em geral são muito mais... vaidosos. Isso independe se faz futebol ou se é um cabeleireiro. Entendeu? Não tem... Isso não deveria importar nunca, né? Nunca, mas hoje a mentalidade também mudou demais. Então isso não existe mais o futebol atrás. Então eu não tenho nenhum tipo assim... Por isso que hoje quando eu vejo o futebol feminino com o espaço que está tendo em TV aberta, toda essa visibilidade, marcas... que apoiam, marcas que fazem comerciais com as meninas, de beleza, coisas de, sei lá, de produtos femininos. É muito legal. É muito legal. Para você, então, que viu o início, nossa, gratificante, né? Isso que eu não sou nem assim, eu não joguei futebol numa época que era proibida. Eu já peguei uma fase... Mas você fez história, porque você jogou quantos anos? Profissional, assim, né? Porque a gente não podia viver disso, mas já era time... Eu joguei dos 15
até... Teve a pausa do Ronald, que eu fiquei grávida e tal, deu 3 anos. Mas dos 15 até os 29. São 14 anos, praticamente. Você jogou fora, você teve a transação mais cara na época de uma mulher no futebol feminino do Brasil, da Espanha, né? Da Espanha. Sabe por quê? Foi da Espanha? Porque não podiam estrangeiras. Pessoas, é engraçado, você vai vendo, você tem uma certa idade, que você acaba sendo pioneira em tudo. Mas é bom, né? É bom. Mas também tem um outro lado, você fala, caraca, tô velha, né? Que é tudo a primeira. Você tá muito velha, é verdade. Mas quando eu cheguei na Espanha, eu estava casada, né? O Ronaldo tinha sido transferido de Milão para Madrid, depois da Copa do Mundo, de 2002. E chegando lá, eu tinha feito uma pré-temporada com o time italiano e tal, e aí, pô, eu vou ter que ir para Espanha para jogar no Real Madrid. Eu falei, caraca, agora que eu tô preparada, porque pós-gravidez é difícil voltar a ficar em forma. E aí cheguei na Espanha falando, mas tudo bem, né? Joga lá, já tá preparada, é só fazer um teste lá num clube que tenha futebol. Na Espanha já tinha futebol feminino, já tínhamos visto. E aí chegou ela e falou, não, é que não pode, no campeonato, você pode treinar e tal, mas campeonato não pode jogar porque aqui tem uma lei que é proibida jogar estrangeiras no futebol feminino. Caramba. Aí eu falei, pô, mas não tem o menor sentido, não tem um motivo assim? Eu falei, não tem não. Aí fizemos um abaixo-assinado, falamos com todos os clubes, aí Ronaldo ajudando, enfim. Mudaram a regra, só que aí numa temporada seguinte ela falou, a gente pode mudar porque realmente não tem sentido. Porém, não nesse campeonato, porque já estão inscritas, já Mas então ele ajudou, né? Ele ajudou a mídia, né? Mas sempre diferente, assim, sempre por exemplo. Que vem um cara, um craque... Mas imagina, uma coisa é eu falar, olha, gente, assiste o Corinthians feminino. Outra coisa é o Wagner Love falar, sexta-feira tem jogo feminino, entendeu? O ídolo sempre tem muito mais peso. E aí mudaram a regra, mas na temporada seguinte. Então eu passei um ano, 10 meses que dura a temporada, jogando na Itália e morando na Espanha. É assim, se você falar que eu tenho que fazer Rio-São Paulo hoje, eu já fico pensando. Mas na época, com filho pequeno, o Ronald tinha... de avião, de trem? O que você fazia? De avião. Tenho pânico, mas pelo futebol a gente supera. Ronald, minha mochilinha, eu brinco que o Ronald não joga futebol porque é culpa minha. Porque eu saturei o pobre, onde eu estava jogando ali atrás como minha mochila, ele era um mascote do time. Ele morou fora até que idade? 10 anos. Até 10 anos, né? Porque você conheceu o Ronaldo, e isso, ele já estava na Europa quando você conheceu ele? Sim, ele jogava na Inter de Milão. Jogava na Inter de Milão. Foi em 99, pós-Copa América. Quanto tempo depois que você mudou já para ficar... Nossa, uns 6 meses. Né? Foi bem rápido, né? Nem isso. Eu mudei para Milão... Em dezembro eu casei, eu conheci o Ronaldo em julho, em dezembro eu estava casada. Isso ainda incomoda você, tipo, hoje, assim, as pessoas falam assim, pô, a ex do Ronaldo, é sempre a Milene, a ex do Ronaldo, aquela porque coisa... eu sou, né? Não, eu sei, mas o rótulo, assim, aquela coisa de falar, te enche o saco às vezes ou não? Ou você é uma coisa que você sabe lidar bem, você fala, não, me lidou muito bem. Tranquilo. Aliás, eu sei que, assim, aqui no Brasil, as pessoas do futebol já me conheciam como das embaixadas. Rainha das embaixadinhas, Óbvio que isso se estendeu a outras pessoas que, de repente, não vê tanto futebol. Obviamente, o Ronaldo, todo mundo sabe quem é. Então, não me incomodava em nenhum momento, desde que não fosse só isso, entendeu? Eu sou realmente a Milene, a ex do Ronaldo, a mãe do Ronald, e comentarista, e embaixadora, e jogadora. Faz tudo. Jogadora amadora. Então, isso também faz parte da minha vida, ser a ex-esposa. Claro. Assim como não precisa ser famoso, qualquer vai falar, essa aqui é a ex-esposa do João. Mas não que eu seja só isso. Uma coisa assim que eu tive que mudar um pouco foi a mentalidade na Espanha, porque eu me separei. Lá ninguém sabia quem eu era. Né? Eu cheguei lá como a esposa dele, realmente. Quando eu me separei, eu passei a ser ex. E não era nem a ex-esposa do Ronaldo. Lá eles me colocaram um apelido de Ronaldinha. Nossa Senhora. Porque aqui na época tinha o grupo Ronaldinhas de cantar e tal. E aí, tinham sido namoradas do Ronaldo. E aí lá eu sempre falava, então eu passei a ser a ex-Ronaldinha. Não era nem a Ronaldinha, nem a Milene, nem a ex. Era a ex-Ronaldinha.
E eu falava, não, lá no Brasil é um nome isso daí, eu me chamo Milene e tal. E aí teve a coisa da dança. Quando teve a coisa da dança, eles passaram a conhecer a pessoa Milene, o ser humano Milene, fora de casamento, fora do futebol, fora das embaixadas. Mas é porque, olha só, eu vou te falar, eu tenho um exemplo em casa da minha mãe que está há mais de, sei lá, 30 anos, não sei quantos anos que eles já estão juntos, é tanto tempo com meu pai, e assim, mulher, ser esposa de um jogador como ele, nunca foi uma coisa muito fácil, não, porque você tem que cuidar de milhões de coisas. Sim. Meu pai sempre disse que se não fosse minha mãe, ele não tinha nem carreira, não tinha nada, não conseguiria, né? O meu aniversário de 1 ano ele não estava. Quantas vezes ele teve ausente? Só que quando você tem uma família sólida e o marido está sempre presente, aquela coisa, você sempre... Eu vi que você teve uma época da sua gravidez que você já tinha... que você estava muito sozinha, eu vi você falando isso. Você sabe perfeitamente, né? Com o pai que tem as coisas de viagem, concentração, treinos, pré-temporada. Que as pessoas não sabem a dificuldade que você fica alguém doente, o teu filho fica doente, ou você tem algum problema, você tem que ligar pro marido, ele tá concentrado. Aí você fala, não vou ligar, né? Óbvio. Não vou encher o saco dele. Ainda mais eu, mas, assim, que sou do futebol, sei perfeitamente o que se deve fazer antes de um jogo, como é a tensão de, sei lá, de uma final, de um jogo importante, um jogo de classificação. Então, jamais, assim. Mas eu acho que faz parte do pacote. Quando você, sei lá, quando você é mãe, você sabe que tem coisas que vão acontecer e você vai ter que saber lidar. Quando você casa com um jogador de futebol e do nível que você também tem que saber que isso acontece. Não é fácil, mas você vai tendo que meio que se adaptar às situações e sempre prezar, quando você tem um filho, obviamente, o seu filho. Então, acho que isso me deixou... Eu também tive uma ótima base familiar, isso vai te ajuda. Te direcionando a fazer as coisas corretamente. Você... Aí me conta da dançarina, porque você... eu te contei aqui que eu fui com meu pai ano retrasado lá no Bailando con le Stelle, que na Itália é a dança dos famosos lá, né? E até o meu amigo Bruno Cabrerizo, ex-jogador, que é agora ator da Globo e tal, ele me contou que participou. E meu pai vai fazer uma participação especial. Eu fiquei assustado com jurados que parecem uns doidos. Eles, nossa, o cara não tem nem vergonha de... Não tá nem aí, filtro nenhum. E aí o Cabrerizo me contou que tomou um 0 uma vez. Ele fez uma apresentação. Eu falei, cara, nunca dancei na minha vida. Tô lá estudando igual um louco, né, treinando, e o cara chega lá, 0 e metendo o pau. E ele falando que tá mal, tá ruim. Como é que foi a tua experiência lá? Porque você também tomou uns coices assim? De vez vários. Vários? Teve um dia, assim, são vários programas. Graças a Deus que a galera sempre me salva. No final, quem te deixa lá é o público. Você não foi na Itália, foi na Espanha, né? Foi na Espanha. Na Espanha. Na Espanha eu fiquei em segundo lugar. Qual era o nome do programa lá? Como é que ele chama? Mira Quien Baila. Mira Quien Baila. Mira Quien Baila. Que era engraçado, né? Falar, olha quem tá dançando. Só pessoas famosas também. Só. Aí... Gente da Espanha mesmo, assim, tinha cantoras, atleta. Eles colocaram assim, um cantor e uma cantora, né? Um atleta, que era um atleta de natação, que era engraçado, ele tinha essa parte do olho branquinho. De óculos, parecia que o tempo tentava... por causa do sol, porque ele nadava, que ele nadava essas trocentos quilômetros pelo mar e tal. Davi, alguma coisa assim. Aí colocaram uma pessoa, sei lá, tipo, uma profissão, um toureiro e uma mulher que... então não era com instrutor, não, com um dançarino, não. Era as duas celebridades juntas. Não, era todos contra todos, mas eles colocaram sempre em duplinha. E eu fui como uma atleta. Não tinha um... Mas tinha o professor. Diferente daqui do Brasil, e não sei se acontece na Itália... Não, da Itália também é com uma... Tem um professor, mas ele não fica com você o jogo, né? O reality inteiro. Cada professor é especialista numa dança. Então, sei lá, eu vou dançar quick step. Tem um professor que ele é especialista em quick step. Então, essa semana eu vou treinar com ele. Semana seguinte eu vou dançar, sei lá, rumba. Entendi, aí vai tem outro professor. Aqui não, você fica a temporada inteira até você durar com o mesmo professor. O meu pai foi numa participação especial e ele é duro pra caramba. Não precisa... Aí era samba, botaram samba pra ele. Mas era uma participação especial. Até porque o samba, uma coisa é samba você sozinho, outra coisa são
pessoal lá faz passo de samba. Mas como o dele era especial, então ele fez só aquele negocinho bem básico. Deu uma gingadinha. Mas dançou, fez coreografia com a mulher, foi legal. E assim, é pouquíssimo tempo para você aprender. Eu não sei se acontece assim, como um atleta, você vai ali, ó, 2 passos para cá, 3 para lá. Disciplina. Muito técnico. Eu sou dessas, assim, jogadora técnica. Não pode ver, não tenho força nenhuma. Então, eu sempre fui uma jogadora de meio campo muito mais de passe, de visão de jogo, do que propriamente força, explosão, chute forte. Eu me sentia meio Marcelinho Carioca. Para não perder a referência. Mas ele foi mesmo, minha referência, assim. E meus ídolos, Zidane, Iniesta. Então, sempre do meio campo mesmo, assim. E aí, eu sabia, assim, os passos perfeitamente, corretamente, mas eu sempre recebia crítica de não me soltar, que eu tinha que me soltar. Então, às vezes, o que acontece lá? Eles cobram uma coisa que, obviamente, é de um dançarino ou de uma pessoa que já é artista e tem presença de palco, do que propriamente um atleta. Então, eles não vão visando, o atleta, ele fez o melhor que ele podia, porque ele não sabia nem fazer isso e conseguiu fazer aquilo. Eles vão avaliar no geral. Deveriam levar em consideração assim, nossa, olha a evolução dela, olha como é que ela chegou aqui, não sabe fazer nada, daqui a pouco ela tá... Quem assistiu o Miraquém Baila, nos dois, tanto o Miraquém Baila quanto aqui no Brasil... O do Brasil que você fez foi o... Dancing Brasil. Dancing Brasil. Que foi o da Record, que foi mais do que o pessoal... Diferente do Dança Aqui eu saí na semifinal, para final foram 3, entre 5, só 3 se classificavam para a final. E eu saí junto com a Jaque, que é a do vôlei, nós saímos na semifinal. E lá na Espanha fiquei em segundo lugar. Mas aqui a galera que foi me deixando, não foi por assim, qualidade, claro, mas eles viram o meu esforço. Não, mas eu ouvi você falando que essa coisa de dançarina, de ter ficado em segundo e tal, criou uma fama diferente para você, né? Sim. Aquela coisa do, a mulher do Ronaldo, agora virou... Não, eu virei a pessoa ser humano, eu deixei... Ser humano. Olá, a pessoa... Caramba, ela chora, ela ri, ela tem dificuldade, ela cai, ela bate cabeça no teto. Tem assim, eu acho que quando as pessoas começam a se identificar, criam essa empatia, falar, nossa, ela lava a roupa. Como qualquer pessoa acha que quem aparece na TV não tem essas coisas. Eu varro a casa, eu lavo a louça, não tem ninguém assim, não tem um monte de gente trabalhando também. Comenta futebol, cuido do cachorro, levo ele para passear. Se faz alguma coisa na rua, eu cato. É normal, é uma vida normal, só que a diferença é que o seu trabalho você acaba sendo conhecido, aparecendo na TV. Não muda nada o resto. Então, acho que eles começaram a me ver como pessoa normal. De uma maneira diferente. E aí, sempre, né? Toda semana eu fiquei no programa mais de 4 meses. O programa, diferente daqui do Brasil, aqui durou quase 2 meses. 1 mês e pouquinho, 1 mês e 15, menos de 1 mês e meio. Lá foram quase 4 meses. Então imagina você toda semana me ver na tua TV, porque era uma TV aberta, a TVE. Toda semana ao vivo. Parece uma novela, durante 4 meses. É uma novela, então a popularidade. As pessoas iam na rua e falavam, olha a bailarina. Não era nem mais a jogadora, nem a comentarista. Coisa que de repente quando você entrou você nem esperava. De jeito nenhum. Nossa Senhora. Até porque eu sou do futebol. E lá eu comentava futebol e jogava futebol. Durante o programa eu continuei jogando. Porque eram dias, normalmente lá era uma segunda-feira para um jogador normalmente é folga. Então eu conseguia fazer isso. Só pensa com a cabeça de jogadora. Segunda, estamos de folga. Desde que você parou de jogar, você tem comentado futebol esse tempo todo, muitas e muitas vezes. Eu comecei comentando na Itália, meio que uma brincadeira, assim. O Ronaldo falava que eu não calava a boca no jogo, assistindo com ele. Tem que comentar num lugar aí, pelo menos você ganha dinheiro com isso. A gente que fala muito tem que encontrar lugar pra ele falar. Ele não gostava de assistir futebol comigo. Mas você não cala a boca, mas chuta, não. Caraca, esse zagueiro aí, não sei o quê. E aí eu fui para um programa lá como convidada. Falava, tem que ir lá nesse programa que é meio referência de comentaristas. E eles acharam, eu fui como convidada. E foi muito diferente para eles ver a esposa de um jogador falar de futebol.
não tava assim que eu gostava, falava, entendia. Tudo bem que o italiano deu aquela arriscada, mas eles me entenderam, tanto me entenderam que acabaram me contratando. Que fosse falar de moda, pensei que fosse fazer outra coisa, tava falando de futebol igual Maria. Eu sempre brinquei que entre Louis Vuitton e Adidas ou Nike, mas não tenho a menor dúvida de entrar na loja de esporte. Tem uma Louis Vuittonzinha aí de vez em quando e tal, mas aquela ali desde que o Ronald nasceu e ganhei. É engraçado que não tem nada do Corinthians na Louis Vuitton, é isso que eu reparei ali. Você tá dando mole. Tem um respeito às minas lá dentro. Vem cá, para terminar, o do teu filho, você sempre foi ligado em música ou não? Porque vê ele como DJ. Eu sempre gostei eu sou dessas que escuta louvor e escuto rock. Eu não tenho muito eu sou bem eclética, assim, vai do meu estado de espírito. Eu não sou tanto assim, não. Eu não sou tanto assim. Você tem sou do rap, sou colecionador e de rock que eu gosto também, mas eu gosto mais rap. Vai do meu estado de espírito, do momento, eu escuto de tudo. O Ronald sempre gostou, o Ronald sempre foi meio ligado à arte. E aí foi isso, ele acabou se cansando do futebol, apesar de ser muito bom jogador, ele acabou jogando em escolinha e jogava comigo. Era tão engraçado jogar futebol com meu filho. Passa, mãe! E eu pensava, nossa, que engraçado. A minha mãe tá me ensinando futebol. Olha o que minha mãe me ensinou hoje, pai. É o futuro E agora. ele falava, gol de falta, bola parada, passe. Ele fala, isso aqui eu puxei da minha mãe. Quando era de explosão, chute, de velocidade, que ele sempre teve uma explosão muito parecida com o pai dele. É que o Ronald não foi treinado para isso, mas era muito natural dele, de ele alguns trejeitos assim em campo do pai. Mas a cabeça dele não estava ali, né? Ele nunca... Por quê? Ele sempre, não sei se aconteceu com você, de ter a própria identidade. Ele não queria ser comparado ao pai em momento algum. Não, é engraçado que eu sempre fui assim, né? De não querer a comparação. Mas ao mesmo tempo, o meu sonho era jogar futebol. E eu joguei profissional, mas assim, quando eu vi o que era... Por mais que tudo que eu fizesse, não iam esquecer do meu pai, nunca. Até 25, 26 anos eu aguentei. Mas depois, chega uma hora que você não tem para onde fugir. Ou você vai ser igual, ou parecido, ou não tem. O problema de ser igual tipo, é lá em cima o nível. Eu jogava na mesma posição dele. O filho do Pelé, o filho do Pelé era goleiro, e mesmo assim tomava pancada. A comparação. O Ronald sempre falava, o filho do Ronaldo. Ele falava, me chama o Ronald. Ele sempre teve muita personalidade disso. Muita. É parecido. E aí chegou um momento assim que ele jogou, gostava e tal, mas qualquer coisa que ele fazia, vinha a pergunta, vai ser igual ao teu pai? Não. Isso foi meio que saturando ele. Ele sempre gostou de música. Aí o pai dele, quando ele tinha 13, 14 anos, comprou uma casa em Ibiza. Todas as férias eles passavam, ele faz questão, depois que ele parou de jogar, ele assim, trabalha pra caramba, você pode ver, seu pai deve trabalhar mais do que quando jogava. Impressionante. Mas ele tem aquele momento de tirar férias e ali nada faz, e o Ronaldo tem isso com a família em Ibiza. Isso é legal. E aí o Ronald começou a frequentar Ibiza desde os 13, 14 anos, e viu... Que não é nada mal, né? Nada mal frequentar Eu nunca fui pra Ibiza, mas assim, o pessoal fala que é... Eu também nunca fui, mas pelo que todo mundo fala... Eles falam que é o berço da música eletrônica. Então ele começou aí, ele sempre foi muito alto. Ele tinha 14, mas parecia que tinha 18. E aí ele começou a frequentar uma que outra balada, sunset, essas festas assim. E aí ele começou a gostar, pegar muito gosto pela música e começou a tocar, e em casa pegava um aparelhinho. Ronald tem um aparelho que vai virar relíquia. Eu falei, meu filho, quando você for muito famoso assim, você já mas quando você for muito mais, foi de mãe, né? Você coloca que esse foi seu primeiro aparelho para mixar. E era assim, foi eu que dei. Pequenininho. Mas pequenininho que assim, cabe um iPod, outro iPod, e no meio tinha um botãozinho só pra você fazer acabou. Você vê a idade da pessoa quando você fala iPod. Porque o iPod, não falei Walkman. eu que sou doente por música, eu tinha um iPod clássico. O iPod clássico hoje virou uma coisa de dinossauro. O iPod não existe mais. Você sabe disso, né? Sei. Já te contaram que o iPod não existe. Você não falou iPhone, não falou... Pois é, isso eu achei legal. Você tinha MD? Aliás, MD? Eu tinha mini então... disc. Claro, gravava meus mini disc. Nossa. Mas o engraçado é você falar que ele é alto. Você falou tanto que ele puxou a mãe e tal, mas agora o alto ele não puxou. Né? Essa parte... Não, o Ronald, ele nasceu a cara do pai e ele é a cara do pai. E cada dia mais ele parece com o pai. Mas você vai nas festas que ele... Fui até assim, vou, mas não é mais assim tão... Eu não sou tão presente, até porque eu durmo cedo. Mas...
Ele não podia tocar menor de idade sem um responsável. Sim. Então, as festas, quando ele tinha 15, 16 anos, ele começou a trabalhar com isso. Então, sei lá, ele era contratado para um cachê para tocar na festa X. E aí eu ia com ele nas festas de convidado para tocar. Ele tem muita essa coisa de abrir para um DJ principal. Isso já era super prestigioso, você abrir para um DJ principal. Então aí eu ia. Mas hoje já com 19, poxa, ele trabalha. O ano passado foi o primeiro ano que ele saiu do Brasil contratado para ir para Ibiza. Legal, ele estava super feliz, porque normalmente ele vai de férias mesmo. Agora você não tem ido nessas... Não. Hoje já ele... Aliás, o meu filho me levou no meu primeiro festival de música. Meu Deus! Foi de doido, né? Tanto que era assim, ele falou, mãe, ó, esse DJ que é bacana, que ele já sabe o meu estilo, você vai gostar e tal, só que ele vai tocar 1h30 da manhã. Assim, então você dorme. Foi uma meia-noite e você. Bom, baseado no que você falou do iPod, você vai falar: meu filho, não esquece seus CDs, levar seus CDs. Várias vezes eu falo pra ele: qual é a discoteca que você vai? Ele, mãe, discoteca não, é discoteca é. Eu solto essas às vezes. Tempo passa, nós estamos velhos. Não, mas olha, é engraçado porque ele fala: mãe, você tem essa cara assim que parece você menor do que você tem, de, né? Vou fazer 40. Aí você começa a falar, a gente fez, não, ela tem 40 anos. Aí que você vê, Não, minha mãe tem 40 anos. Menina, obrigado, super obrigado por ter vindo aqui. Foi tudo em cima da hora, né? Que você estava em São Paulo, veio pra cá e tal, a gente conseguiu fazer. Esse mês de Copa, graças a Deus, trabalho. Tomara que a gente veja aí não só a nossa seleção crescendo, mas o futebol feminino, e você tá de parabéns com o seu trabalho, é grande parte disso. Não precisa falar tanto do Corinthians assim, tá? Mas é embaixadora, gente, faz parte. Fala mais do símbolo que tá embaixo aí, que é melhor do que o... Não, esse daqui de verdade, a seleção está fazendo um grande esforço aí. Eu conheço cada garota que está lá. E eu sei que agora, assim, a gente está num momento de transição também bem complicado do futebol feminino quanto a atletas. A nossa seleção é uma seleção que já vem... Imagina, eu joguei com várias delas. E eu já estou aposentada há 10 anos. Então, mas eu sei que assim, o futebol feminino no Brasil está andando para chegar, está traçando um caminho que eu tenho certeza que daqui a uns anos, sei lá, 4 anos, da próxima Copa, o Brasil vai ser uma grande potência do futebol feminino. Por causa do material que tem vindo, o material humano tá... Tomara, né? Tem muita garota, você pode ver reportagens de garotas de 9, 10 anos, craques já. E tá tendo a oportunidade de ter uma base. Os clubes têm uma base. Você sabe, como atleta, quando você tem uma base, você chega no profissional com outra maturidade esportiva, técnica, tática, tomas de decisão, você tem muito mais confiança no que você vai fazer, porque você já passou por esse processo. Então, o futebol feminino caminha para isso. Eu tenho certeza que daqui a uns anos a nossa Copa do Mundo vai ser muito diferente, a seleção vai ser diferente, a mentalidade do futebol feminino vai ser diferente. Tirar um pouco esse negócio de Estados Unidos, Alemanha... Chega, né? Já deu. Né? Obrigada, valeu. Vocês fizeram história, mas agora deixa com a gente. Obrigado, meu Deus. Antes que a minha diretora me mate, o pessoal que está acompanhando o programa pela primeira vez, mulher, homem, tanto faz, vai lá, segue aí no canal, como é que é? Dá o like lá. O like, ativa o sininho. Ativa o sininho, a gente que é velho para falar isso é um saco, mas eu tenho que falar, né? Também não sei, o pessoal pergunta se eu tenho canal, não tenho canal, gente. Mas eu sei que a galera fala, ativa o sininho, dá o seu like. Porque muita gente vê, mas não vai lá e não se inscreve. É isso aí. Ei!